Bom dia, irmãs! Bem-vindas a mais uma aula de escola dominical aqui da Igreja Batista Regular Vida e Paz, em Niterói. Nós estamos continuando o nosso estudo cronológico, temos agora já chegado a Josué, mas esse domingo nós vamos começar só uma breve minissérie do Natal por 3 semanas e então vamos olhar sobre as preparações e as promessas que foram feitas antes de Cristo chegar, e então a chegada de Cristo no mundo, como ele nasceu e como foi, falando um pouco mais sobre a história e arqueologia e entendendo mais a história. E também depois, então, na terceira semana, conforme ele foi crescendo e o começo do ministério dele. Mas então hoje nós vamos falar então das promessas e das preparações que foram feitas. Então, antes de começar isso, então vamos orar. Nosso Deus, agradecemos pela oportunidade de estudar a sua palavra. Pai, nós pedimos que o Senhor esteja nos guiando, nos ajudando a entender mais de Ti. E, Pai, nós pedimos que nesse tempo que nós temos de estudar, que o Senhor esteja nos ajudando a entender mais de Ti a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos começar falando um pouco do livro de Lucas. Lucas foi escrito por um médico. Ele foi pedido por um homem um homem rico, né? Sobre como foi a chegada de Cristo no mundo. E então Lucas fez questão de falar com pessoas que estavam lá quando tudo aconteceu. E então nós vamos usar então esse relato para aprender mais de Deus. Então vamos lá, vamos comigo até Lucas capítulo 1. E nós vemos então nos versículos 1 a 4 justamente isso, como Lucas escreveu o seu evangelho. Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informados. E então nós temos aqui como Lucas escreveu. Ele falou com pessoas que tinham estado lá quando as coisas aconteceram e aprendeu então tudo antes de escrever. E então, vamos lá. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Então aqui nós aprendemos várias coisas. No tempo de Herodes, rei da Judéia, o imperador, ele era um imperador de várias terras, de vários povos. E então ele dividia o império dele em partes. E nessas partes ele colocava governantes. E naquela época, então, esses governantes, em vez de ser chamado governador, era chamado de rei. Então, o livro de Lucas então já dá o tempo em que aconteceu. Foi quando essa pessoa era o governador, ou seja, quando Herodes era rei da Judéia. A Judéia é o local. E então vai falar sobre um casal, Zacarias, que era um sacerdote, e a sua esposa. O nome dela era Isabel. Em hebraico, o nome dela seria Elisheva. E ela era, então, das filhas de Arão, ou seja, da família, da descendência, né, de Moisés, do irmão de Moisés.
E então fala que eram justos, andando sem repreensão, eles eram piedosos, mas não tinham filhos porque Isabel era estéril. Isso naquela época, eu acho que sempre foi difícil, né, para pessoas que são estéreis, mas nessa época tinha uma grande pressão de ter filhos, e se você não tinha filhos, então seu casamento era visto como não tendo progredido ao ponto que deve chegar. E então, naquela época, então vamos ler o que aconteceu. E aconteceu que, exercendo ele, ou seja, Zacarias, o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando à hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. E disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assento diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecem, porquanto não creste nas minhas palavras, que o seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tinha tido uma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. Então, vamos falar um pouco sobre Zacarias. Os sacerdotes naquela época também eram divididos por divisões, e aqui nós sabemos então que Zacarias era da ordem de Abias. E então os sacerdotes moravam em cidades ao redor do templo, né? Em todo Israel tinha cidades dedicadas justamente para os sacerdotes morarem. E eles iam, então, tinha uma rotina de tempo em tempos, eles iam para o templo, então, fazer o seu trabalho. E então era só de tempos em tempos, eles não estavam sempre no templo trabalhando. Então, justamente nessa época que Zacarias foi trabalhar no templo, é quando, então, ele ganha por sorte, também outro costume que eles faziam, para não ter favoritismo, então eles tiravam os nomes e falavam, então esse dia é essa pessoa, esse dia é essa pessoa, e assim eles não ficavam por si mesmos escolhendo quem ia servir, quem ia fazer os trabalhos e quando. E é justamente nesse momento, então, que Zacarias é escolhido para colocar um incenso no altar, lembrando que o templo tinha duas partes, o Santo dos Santos, que era mais especial ainda atrás dessa cortina, e o lugar santo. A única pessoa que podia ir no Santo dos Santos era o sumo sacerdote, e só uma vez por ano. E então os sacerdotes entravam e colocavam incenso no altar. Esse incenso tinha um cheiro suave, um cheiro gostoso, e era justamente para ser um lembrete para os sacerdotes e para o povo, que justamente como o incenso subia, então que as orações deles iam ser escutadas por Deus. E então, enquanto que ele trabalha, o povo fica esperando. Poxa, ele está demorando, não deve demorar tanto. Mas então o anjo aparece a ele e dá essa boa notícia. Mas
Zacarias, como muitos de nós, duvidou. E falou, mas como é que eu sei que isso vai acontecer? Eu já sou velho, minha esposa já não pode ter filhos, nunca pôde ter filhos. E então Gabriel responde a dúvida dele e fala, é uma coisa que Deus vai fazer isso. E como prova, você então vai ser mudo, você não vai poder falar até que todas essas coisas acontecerem. E então quando Zacarias sai do templo, o povo percebe que ele recebeu alguma visão, alguma coisa maravilhosa aconteceu enquanto que ele estava no templo. E então, terminando o seu tempo de trabalhar no templo, ele volta para casa. E depois, então, de alguns dias, de um tempo, Isabel, a esposa dele, concebeu e ficou grávida. Mas ela não fala para ninguém por 5 meses. Então, vamos ver isso. E sucedeu que, terminando os dias do seu ministério, voltou para a sua casa, falando de Zacarias, né? E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses se ocultou, dizendo, assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. E então, no 6º mês que ela está grávida, o anjo Gabriel vai visitar outra mulher. Quem será? É a Maria. Vamos ver então. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Em hebraico, o nome dela teria sido Miriam, ou seja, o mesmo nome da irmã de Moisés. E entrando o anjo aonde ela estava, disse, salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. E disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Então, Gabriel, esse mesmo anjo, chega a Maria, uma mulher que já está casada no civil, vamos dizer, né? Era mais do que só um noivado. A parte legal do casamento já tinha sido feito, o dote já tinha sido dado, né? Isso é o que significa ela ser desposada, né? E então, mas eles ainda não se juntaram, não estão morando juntos, não casaram ainda. Já casaram no papel, ainda não começaram a morar juntos. E então o anjo aparece a ela e fala, você vai ser sempre abençoada entre as mulheres. E Maria pensa, que saudação é essa? O que está acontecendo? E então Gabriel dá detalhes, que ela vai ficar grávida e que esse bebê vai ser muito especial. E ela responde então com curiosidade, como é que isso vai acontecer, já que eu ainda não conheci homem algum? E Gabriel responde, vai ser o Espírito de Deus que vai fazer isso para você. E então ela responde, muito diferente do que Zacarias. Ela fala, disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo
ausentou-se dela. E então o anjo Gabriel vai. E ela fica pensando, minha prima já muito passada de idade está grávida? E então ela visita a Isabel. Vamos ler sobre essa visita. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse, bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Então Maria vai visitar Isabel. E quando ela está chegando, ela dá aquela saudação, né? Do tempo, né? Hoje em dia talvez seria oi de casa, né? Então ela vai chegando e ela fala, ei, tem alguém em casa? E ela chega, e quando ela chega, então o bebê que Isabel está carregando dá um pulo, dá um chute, né? Quem já teve um filho sabe qual alegria é essa. Talvez foi até a primeira vez que Isabel tinha sentido o bebê dela realmente mover. E nesse instante, então, ela é enchida pelo Espírito Santo. Vamos lembrar que naquela época o Espírito do Senhor não morava sempre naqueles que creem em Deus. Ele vinha só de tempos em tempos para ajudar a pessoa a fazer aquilo que Deus queria. E então não era sempre que a presença do Espírito Santo estava nas pessoas que criam nele. Então isso foi muito especial. E então o bebê da Isabel é então cheia do Espírito e também Isabel. Então nós vemos que ela realmente era uma mulher muito piedosa, já que Deus mandou o seu Espírito habitar nela. E então ela dá essa salvação. Quem sou eu? Saudação para Maria. Quem sou eu para a mãe do meu Salvador, a mãe do meu Messias me visitar? Claro, elas eram primas, mas Isabel reconhece que essa gravidez é uma coisa muito especial. Tem uma coisa demais do normal, né? Não é normal. E então Maria sauda a Isabel também. E ela, então, essa parte da Bíblia muitas vezes é chamado o Cântico de Maria. É o que Maria fala de volta para Isabel e também para Deus, né? Falando com Deus. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque atentou na baixeza da sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que temem. E então continua, né, o cântico dela. E ela vai falando que Deus, ele enche aqueles que estão com fome. Ele ajuda os fracos, dá força aos fracos. E ela fala muitas coisas bonitas. Vamos continuar, eu vou ler para vocês. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações, depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Auxiliou a Israel seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e com a sua posteridade para sempre. Então Maria fala que o que está acontecendo, o que Deus está fazendo com ela, é de colocar as coisas de cabeça para baixo, né? Ele está mudando tudo. Justamente ele escolheu uma pessoa que não era importante, ela não se via como importante, ela não tinha muitos bens, né? Ela não era rica, ela não era ninguém assim, vamos dizer, importante, né? Mas Deus escolheu ela para carregar o filho dele. E ela percebe isso e fala justamente disso, que
que Deus está elevando os humildes, enchendo de bens os que estão com fome, despedindo vazio os ricos. Então, Deus está fazendo uma coisa completamente diferente, uma coisa que ele nunca fez antes. E então, o capítulo 1 de Lucas termina dizendo: e Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para a sua casa. Isso no versículo 56, ainda não no fim do capítulo. E então, depois dessa visita de mais ou menos 3 meses, Maria volta para casa. Talvez depois que o bebê de Isabel nasce, talvez antes, não sabemos exatamente. Mas, então, chega o tempo de Isabel ter o seu bebê tão esperado. Já pensou? Uma mulher que nunca pôde ter filhos, já passou do tempo dela poder ter filhos, se ela pudesse ter filhos, e finalmente ela fica grávida e por 9 meses sente todas as coisas que mães que são grávidas sentem, né? Talvez ela sentiu bastante enjoo e depois passou enjoo e ela começa a sentir o bebê mover e finalmente chega os dias em que o bebê vai nascer. E então, completou-se, versículo 57, vamos ler. Versículo 57 do capítulo 1 de Lucas. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. E aconteceu que, ao 8º dia, vieram circuncidar o menino, e lhe chamavam Zacarias, como o pai, o nome do seu pai. E respondendo sua mãe, disse: não porá o nome, será chamado João. E disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que se chama por esse nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamassem. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: o seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu e a língua dele lhe soltou e falava louvando a Deus. Então vamos lá. Isabel finalmente tem o bebê. Vamos lembrar que todo mundo quer saber quando o bebê finalmente nasce, né? Agora nós fazemos grupos de WhatsApp, nós falamos, mas naquela época as pessoas talvez ficavam fora de casa esperando o bebê nascer. E então o bebê finalmente nasce e no 8º dia então chegam para circuncidar o bebê, lembrando que esse era o sinal do povo de Israel, que eles eram o povo escolhido de Deus. E então era uma festa, as pessoas chegam para fazer essa tradição, essa coisa que Deus pediu, e era justamente nesse momento que eles davam um nome para o bebê. E então os vizinhos colocam o nome de Zacarias, mas a Isabel insiste: não, o seu nome é João. Mas os vizinhos não entendem: mas por que João? Ninguém na sua família tem esse nome. E então eles perguntam pro pai. O pai certamente vai querer o nome, vai querer um Zacarias Júnior, né? Mas então ele pede uma tabuinha como se fosse com giz, né? Naquela época, inclusive na arqueologia, eles já acharam tabuinhas assim. Então era uma coisa comum da época ter tabuinhas para poder escrever. E então ele escreve e fala: o seu nome é João, sendo bastante firme. E as pessoas maravilharam: poxa, um nome diferente nessa família, não tem João nessa família, por que será? Porque Deus tinha mandado. E então nesse ato de obediência, a língua dele se solta e ele já não é mudo mais. E as primeiras palavras então que ele fala são de louvor a Deus. Vamos ler então o que ele fala. Versículo 67. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai,
e conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, o servíamos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. E aqui eu imagino, isso é minha imaginação só, que ele mesmo pega o bebê dele para segurar e olha para ele, porque diz aqui que ele diz: "E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz." E o menino crescia e se robustecia em espírito e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Vamos falar um pouco sobre essa profecia. Por que ela é tão importante? Vamos lembrar que entre o Velho Testamento e o Novo Testamento tem mais ou menos 400 anos de tempo em que Deus não mandou um profeta para Israel. Esses anos são chamados os anos silenciosos. Claro, o povo tinha as palavras que Deus tinha falado pelos outros profetas. Isaías, Ezequiel, Oséias, todos eles tinham as palavras. Mas por 400 anos, Deus não tinha mandado nenhuma palavra nova para o povo dele. E então, quando Gabriel falou para Zacarias que o filho dele ia ser grande e que ia ser um profeta, isso era uma coisa incrível, era uma coisa que não tinha tido por tanto tempo, que era uma coisa maravilhosa, ia ter uma palavra nova de Deus. E então, é justamente isso que Zacarias fala com o seu bebê, João. João, você vai ser o profeta de Deus. Você vai preparar o caminho para Deus chegar entre os homens, para mandar o filho dele, né? Deus está mandando o seu Messias e você vai preparar o local, o povo para isso. E então, depois desse cântico, dessa profecia de Zacarias, não dá muitos detalhes sobre como foi a infância de João Batista, mas diz que ele crescia bem, que ele robustecia em espírito, ele era uma criança forte, talvez ele tinha uma personalidade forte, não sabemos detalhes exatamente, mas sabemos que então ele foi ao deserto, ele não tem detalhes justamente para isso, para quando ele vir preparar o caminho para Jesus, que vai ser uma coisa notável, né? Não tinha tido palavra nova de Deus por 400 anos, então o nascimento desse bebê era muito notável e também o jeito em que aconteceu, né? Com uma mulher estéril tendo um bebê. E então nós lemos esse capítulo com um relato muito bonito, né? Claro, mas nós pensamos, o que isso tem a ver com nós, né? É a pergunta que nós sempre fazemos no fim da nossa aula. O que nós podemos aprender desse relato? Eu acho que nós podemos fazer um contraste bastante importante sobre como Zacarias respondeu ao anjo Gabriel e como Maria respondeu ao anjo Gabriel. Eu acho que pelo que está escrito na Bíblia, eu acho que a gente pode entender que Zacarias respondeu com bastante dúvida. Como assim? Eu sou velho, minha esposa é velha. E Maria respondeu com curiosidade. Tá, mas como que isso vai acontecer? Porque eu não sou casada, eu nunca conheci homem algum, né? É uma diferença. Os dois fazem perguntas. E nós também fazemos perguntas, tantas perguntas. E eu acho que isso é uma das coisas que nós podemos aprender. Uma é que Deus é confiável. O que ele fala, ele faz. E a segunda coisa é que ele aguenta as nossas perguntas, o nosso choro, as nossas dificuldades. Quando nós queremos falar com ele e derramar o nosso coração perante ele, que é uma coisa que até é falado
nos Salmos para nós fazermos, nós devemos derramar o nosso coração perante Deus, nós devemos falar aquilo que nós estamos sentindo, pensando, tendo dificuldades. Deus aguenta tudo aquilo que a gente tem. E Ele quer que, ao meio de conversar com Ele, de derramar o nosso coração perante dele, de, sabe, seja as palavras que se nós estamos bravas, Deus, por quê? Por que que isso está acontecendo? Ou se são palavras porque nós estamos machucadas, Deus, tá doendo, Pai, eu tô tendo dificuldade com isso, né? Deus aguenta todas as nossas emoções. Mas no fim, Ele quer que nós confiamos nele e que nós façamos a vontade dele. Então eu acho que essa é a grande lição de hoje. Que, sim, Zacarias talvez duvidou e Maria confiou, mesmo não entendendo como isso tudo ia acontecer. Mas no fim, os dois fizeram a vontade de Deus. Deus usou os dois para fazer coisas grandes e para ser grandes exemplos para nós. Diz na Bíblia que ambos, Zacarias e Isabel, eram tementes a Deus, eram piedosos. E nós vemos isso, né? Como eles responderam? Sim, Zacarias teve um momento de dúvida, mas quem de nós nunca teve, né? Então, vamos ser encorajadas, mesmo nesses momentos que nós temos dúvidas, vamos levar as nossas dúvidas para Deus. Vamos derramar os nossos corações perante Deus e vamos confiar que aquilo que Deus falou que vai fazer na nossa vida, que Ele vai completar a obra que Ele está fazendo em nós. E vamos estar meditando nisso nessa semana. E também continuando a ler as nossas passagens de preparação para o Natal, conforme eu já mandei no grupo de WhatsApp. E vamos então estar nos preparando para estudar e aprender mais sobre Jesus e como Ele veio ao mundo. Então vamos orar e então terminar a nossa aula. Nosso Deus, obrigado que o Senhor colocou relatos na Bíblia, não só de pessoas que foram perfeitas, ninguém na Bíblia foi perfeito a não ser o Senhor, mas também de pessoas que tiveram dúvidas como nós. Pai, nós agradecemos pelos exemplos que o Senhor tem nos dado na Bíblia e nós pedimos que o Senhor esteja encorajando os nossos corações e nos ajudando a sempre derramar o nosso coração perante Ti. Nós agradecemos que o Senhor pode aguentar todas as nossas emoções, as difíceis e as boas, Senhor. Nós agradecemos que em Ti nós podemos sempre achar conforto. Em nome de Jesus. Amém. E então, fica aqui até semana que vem. Tchau!